Olá, meu nome é Mariana de Souza Pereira e eu sou mestranda da Universidade do Extremo Sul Catarinense e vou apresentar meu trabalho intitulado Síntese de nanopartículas de dióxido de titânio por precipitação controlada para fotocatálise heterogênea. O trabalho é composto por mim, pela Jéssica Cardoso Belletino, pela Renata Benetti e pelo nosso orientador Adriano Michel Bernardino. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, todos os anos morrem cerca de 7 milhões de pessoas por causas diretamente relacionadas à poluição de efluentes do ar. E existe uma grande preocupação para minimizar os impactos ambientais causados pela geração de resíduos em águas, solos, poluição do ar, contaminação de esgotos, enfim, de modo geral. Então, para amenizar esses impactos, novas tecnologias são testadas e uma das que já são utilizadas são os processos oxidativos avançados, que têm diversas vantagens, como a mineralização completa dos contaminantes, eles evitam a geração de resíduos secundários necessitando de um novo processo, ocorre a transformação química, não apenas a troca de fase dos contaminantes, eles utilizam a energia solar, que é um processo verde sustentável, eliminam contaminantes resistentes, entre outras vantagens. Então, no ano de 1962, estudos realizados por Fukushima e Honda revelaram propriedades fotocatalíticas de materiais que foram usados para transformar energia solar em energia química, para reduzir ou oxidar substâncias orgânicas. Então, tem-se a fotocatálise, que por definição é a aceleração de uma reação por ação da luz ou de energia radiante, no nosso caso proveniente do Sol, que atua em diversas áreas, como tratamento e degradação de poluentes orgânicos, até mesmo superfícies autolimpantes, como as cerâmicas e afins. Então, os materiais mais indicados para o processo fotocatalítico são os materiais semicondutores, que, quando é irradiada uma fonte de luz com energia igual ou maior que seu bandgap, formam-se buracos, elétrons, pares de elétrons, ocorrendo diversas reações com espécies químicas adsorvidas na superfície do semicondutor. Então, fazem parte dessas novas tecnologias. Alguns exemplos são a fotofênton, fotólise, ozonólise e a fotocatálise, que formam hidroxilas que, juntamente em contato com o contaminante orgânico, ocorre a mineralização do poluente. Então, o tema aqui estudado vai ser a fotocatálise e vai ser estudada a fotocatálise heterogênea. A gente tem a homogênea e a heterogênea, mas foi escolhida a heterogênea para esse trabalho, onde a gente vai ter um semicondutor escolhido, que juntamente com a irradiação vai acontecer a mineralização do poluente. O semicondutor escolhido foi o dióxido de titânio, por diversas vantagens, algumas delas aqui citadas. A elevada capacidade para degradar poluentes orgânicos, estabilidade química e uma ampla faixa de pH. Ele tem um baixo custo comparado com outros semicondutores, é de fácil preparação e tem uma boa disponibilidade, não é um semicondutor raro. E nos dias atuais, o dióxido de titânio é comercializado por empresas estrangeiras, tornando-se de alto custo. Portanto, é de interesse dos autores estudar e trazer essa técnica para domínio brasileiro, com eficientes resultados fotocatalíticos. Então, o objetivo é obter nanopartículas de dióxido de titânio fotocatalíticos sob luz UV com bons resultados através de uma rota de síntese viável para uma rota de baixo custo, né, sem o tratamento térmico. Os reagentes utilizados foram óxido de sulfato de titânio e hidróxido de amônio pelo método da precipitação controlada. O método da precipitação controlada ele consiste na obtenção de fases puras e partículas com morfologias adequadas para a fotocatálise, já citados em diversos estudos, e consiste na síntese entre um agente precipitante e um mineralizante, que ficam sempre em agitação constante durante toda a reação e também alguns minutos após o término da mesma, e sempre controlando a temperatura. Então, na metodologia, foram realizados 4 experimentos, variando o pH e o tempo de agitação final. O tempo de agitação após o término do gotejamento. Para o experimento 1 e 2, o pH foi variado. Foi utilizado para o experimento 1, pH de 8, para o experimento 2, pH de 2, com o tempo de agitação igual, de 30 minutos, após o término do gotejamento. E para o experimento 3 e 4, o pH também mudou. Foi utilizado para o experimento 3, o pH 2, e o tempo de agitação variou para 5 minutos, diminuiu. E para o experimento 4, o pH utilizado foi de 8 e o tempo de agitação também foi de 5. Então, como ocorreu? A síntese o hidróxido de amônio foi adicionado por gotejamento de sulfato de titânio por uma bomba peristáltica, sempre manteve-se em agitação constante,
e ocorreu por cerca de 18 minutos e depois manteve-se a agitação conforme o planejamento experimental de 30 ou 5 minutos. Ocorreu controle de pH durante todo o processo, a síntese ocorreu em temperatura ambiente, a amostra após foi lavada 5 vezes, centrifugada a cada vez 10 minutos, as nanopartículas foram levadas para a estufa para secagem por 24 horas a 100 graus e desaglomeradas em almofariz de água. Aqui eu tenho uma imagem ilustrativa da metodologia, onde a gente teve uma bomba peristáltica gotejando a solução de hidróxido de amônio na solução de sulfato de titânio, sempre em agitação, formando a solução de dióxido de titânio. A caracterização foi a de DSCTG, para entender o comportamento térmico, BT, para entender o tamanho da área superficial do nosso produto, já que as reações ocorrem na superfície, é muito importante entender a área superficial do nosso nanopartícula, e foi realizado o teste de atividade fotocatalítica para ver se o nosso produto era eficiente. Então, o teste de atividade fotocatalítica foi utilizado a rodamina B como modelo de poluente, com 4 ppm. Foram utilizados 5 ppm das nanopartículas obtidas em 50 ml de rodamina. Ficou 24 horas no escuro em agitação, para não ocorrer o processo de fotólise. Foi retirada a cada meia hora a líquida de 3 ml da solução, medida no espectrofotômetro e realizada a medição da degradação ocorrida pela concentração do corante em uma cubeta, a partir da absorvância. Então, o cálculo de eficiência de degradação foi mostrado. A radiação UVA utilizada foi de 10 watts por metro quadrado, os ensaios foram realizados em triplicata, a duração do ensaio foi de 180 minutos, 3 horas. Aqui eu tenho uma imagem da caixa UV utilizada. O DSCTG, aqui eu tenho os resultados da análise. Para a amostra 1 e 2, perdeu 12% e 37% de massa, conforme o aumento de temperatura. A gente tem aqui uns picos endotérmicos em 700 e 800 graus, com início ali, que é a transformação de anatase e rutilo, e em 400 e 500 graus, para ambas as figuras, que demonstra a cristalização da estrutura. Para a amostra 3 e 4, a gente perdeu 34% e para a amostra 4, 22%. Os mesmos picos endotérmicos foram encontrados. E a gente pode especular que mais técnicas seriam necessárias para a confirmação de que pode ter se formado sulfato de amônio, por isso ocorreu essa perda de massa das amostras. Aqui a gente tem os resultados para a área superficial. A 1 e 4 foram as maiores, sendo o melhor, já que quanto é o ideal ter uma superfície maior, onde pode ocorrer mais reações fotocatalíticas, já que as reações ocorrem na superfície, então a gente vai ter mais sítios ativos. Aqui eu tenho a eficiência de degradação. Para a amostra 1 para a amostra 4 foram eficiências melhores. A gente esperava chegar mais próximo do 100%, mas a gente pode ter um bom norte já conseguindo ver que para a amostra 1 e para a amostra 4 a gente teve eficiência de degradação melhor. Então, analisando as porcentagens de degradação de fotocatálise, conclui-se que essa rota com os parâmetros escolhidos não é o suficiente, não é eficiente. E, por fim, esse estudo ele oferece descobertas significativas no campo da pesquisa fotocatalítica. Embora não tenham sido alcançadas conversões de alta degradação do composto orgânico, ela introduz uma abordagem alternativa de síntese do material. E a perda de massa analisada pelo DSC, ela mostra que essa talvez seja uma das principais variáveis a ser estudada para se melhorar a eficiência fotocatalítica. E a gente pode notar com a análise de BT que as sínteses onde foi corrigido o pH para 8, a 1 e 4, resultaram em uma área superficial favorável para a fotocatálise e também com melhores resultados. Então, sugere-se para trabalhos futuros mudar outras variáveis para melhorar a perda de massa, eficiência fotocatalítica, mudar a temperatura e continuar corrigindo o pH para 8, que a gente já viu que foi o melhor, e melhorar a eficiência fotocatalítica. Então, essas foram as minhas referências utilizadas. Muito obrigada! Olá, sou Estela Braga de Araújo, aluna de mestrado do PPGEM da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e irei apresentar o trabalho intitulado Em síntese e caracterização de nanopartículas de óxido de cobre 2 para aplicação de revestimento antimicrobianos, sendo eu como autora e também os professores Adriano Brandelli, Franciele Maboni Siqueira e Carlos Arthur Ferreira, que é o meu orientador. A adição de nanopartículas em revestimentos é amplamente utilizada para a melhoria de propriedades do material a ser revestido. Substâncias com cobre, seja ele metálico ou seus óxidos, são utilizados como aditivos nas formulações e substituição de organometálicos proibidos, como o chumbo.
É comprovado por diversos estudos o caráter biocida das nanopartículas contendo cobre. Seu tamanho nanométrico facilita o uso pela utilização em baixas concentrações e compatibilidade com diversos materiais. Nas imagens apresentadas, possuímos aplicações do uso das partículas contendo cobre como atividade biocida em camas de leite hospitalar em Santiago do Chile, onde foi observado 94% menos bactérias que comparado com as camas de material polimérico sem revestimento de cobre. E também em pinturas de cascos de navio a fim de evitar a incrustação biológica. Os objetivos desse trabalho foram sintetizar nanopartículas de óxido de cobre 2 por coprecitação para aplicação em revestimentos antimicrobianos, preparar revestimentos contendo as nanopartículas e avaliação antimicrobiana dos revestimentos. A metodologia foi separada em duas etapas. A primeira etapa em relação à síntese das nanopartículas e sua caracterização, e a etapa 2, a reformulação dos revestimentos em resinas epóxi e acrílica estirenata cronal e a sua caracterização. A metodologia da síntese das nanopartículas de óxido de cobre 2 por coprecitação foi a partir de uma solução percussora de sulfato de cobre pentaidratado de 0,1 molar, utilizando água destilada em agitação magnética constante em frasco de 3 bocas de fundo chato. A temperatura foi elevada e mantida a 50 graus Celsius. Em seguida, uma solução alcalina de hidróxido de sódio 1 molar, previamente preparada, foi adicionada gota a gota com uma vazão em torno de 5 ml por minuto com auxílio de uma bureta, até a proporção volume 1:1 ser obtida. A agitação constante foi mantida durante todo o experimento. A coloração da solução mudou gradualmente de azul para preto, podendo visualizar a reação de formação do óxido de cobre 2. As condições da reação foram mantidas por mais 30 minutos na mesma temperatura e agitação constante. A solução com precipitado foi filtrada a vácuo e lavados com água deionizada à temperatura ambiente. Após a lavagem, o precipitado foi seco em estufa de secagem a vácuo por 3 horas a 115 graus Celsius e em seguida encaminhado para a mufa por mais 3 horas a 300 graus Celsius. A caracterização das nanopartículas sintetizadas foi analisada por análise térmica de TGA, análise de FTIR, DRX e teste antimicrobiano para bactérias gram-negativas como E. coli, Pseudomonas aeruginosa e gram-positivas como Staphylococcus aureus e Bacillus cereus. Na formulação dos revestimentos, para ambas resinas a formulação foi realizada da seguinte forma: foram adicionados 10% de nanopartículas de óxido de cobre 2 em relação ao sólido total. Para cada formulação realizada, foi utilizado um recipiente plástico e a mistura foi realizada em dispersor de tintas a 20 RPM por 40 minutos. Para ajuste da viscosidade da tinta da resina epóxi, foi necessário colocar solvente metiletilcetona até obter o ponto desejado. Já para a tinta acrílica cronal, não foi necessária a adição de solvente para ajuste de viscosidade. No esquema de setas vermelhas é indicada a preparação dos corpos de provas referente aos ensaios de caracterização dos revestimentos, onde a tinta foi aplicada em chapas de substrato metálico com auxílio de um extensor encaminhadas para secagem em estufa a 40 graus Celsius por 4 dias. Já as setas azuis indicam o preparo dos corpos de prova para os testes microbiológicos. A aplicação da tinta foi realizada em capela de fluxo laminar para garantir a esterilidade da aplicação, sendo a tinta aplicada em lâminas de vidro, adicionadas em placas Petri, todo o material estéril. Após a pintura, a placa Petri foi fechada e encaminhada na secagem em estufa na mesma temperatura e tempo que as chapas metálicas. A caracterização dos revestimentos formulados foi por ângulo de contato, dureza lápis com escala de dureza de 6B até 6H, aderência pull-off, dolly de 10 mm com força de arrancamento de 2 MPa por segundo e o teste antimicrobiano para bactéria gram-negativa Escherichia coli e gram-positiva Staphylococcus aureus. Para os testes antimicrobianos dos revestimentos foi realizada a inoculação pelo método de sobreposição em HBHI, com suave submerso em suspensões das cepas específicas indicadoras ATCC, com turbidez de 0,08 a 0,1 e incubadas a 24 horas a 37 graus Celsius para posterior avaliação do crescimento ou não dos micro-organismos. Os resultados de discussão das caracterizações das nanopartículas de óxido de cobre 2 sintetizadas foram avaliadas da seguinte forma:
O TGA, ele é uma análise térmica e nesse gráfico foi apresentado um resíduo de 89,28% de massa, uma temperatura máxima de degradação em torno de 900 graus Celsius, que indica a conversão do óxido de cobre 2 para o óxido de cobre 1, onde esta é a fase mais estável nessa temperatura. Já no FTIR, onde obtemos o espectro com o eixo X, o comprimento de onda, em centímetros a menos 1, e no eixo Y, a transmissão em porcentagem, nós observamos a presença de OH nas bandas 3.400 centímetros a menos 1 e 1.628 centímetros a menos 1, podendo ser atribuída à umidade absorvida do material. Já os picos 596 e 555 centímetros a menos 1 indicam a presença da ligação cobre-oxigênio. Os resultados de DRX indicam a formação do óxido de cobre 2 pelos picos característicos da estrutura monoclínica do óxido de cobre 2, em torno de 35 e 38 na posição 2θ. Para estimar o tamanho da partícula, foi utilizada a equação de Sherry, utilizando como referência o pico de maior intensidade. O cristalito formado foi em torno de 36 nanômetros, confirmando que a técnica utilizada consegue obter partículas do óxido de cobre 2 em escala nanométrica. Já os resultados dos testes antimicrobianos evidenciados pelas zonas claras ao redor das nanopartículas do círculo verde, indicando que não houve crescimento dos micro-organismos naquela região. Na placa também possui o antibiótico padrão como controle positivo, indicado pelo círculo azul, e o controle negativo é um disco de papel estéreo indicado nas setas, onde não é observado nenhum halo de inibição de crescimento, nem na Escherichia coli, nem Staphylococcus aureus, e também nas bactérias Bacillus cereus e Pseudomonas aeruginosa. Já nos resultados de discussão das caracterizações dos revestimentos formulados, nós temos os seguintes ensaios: o ângulo de contato, dureza lápis e aderência pull-off. Nos testes realizados, observamos que os revestimentos com resina epóxi não houve alteração significativa com a adição da nanopartícula. Já na resina acrílica estirenada, foi observado um incremento no ângulo de contato, possuindo um caráter menos hidrofílico, e também um incremento na aderência, melhorando suas propriedades físicas em substratos metálicos. Aqui é apresentado o teste antimicrobiano dos revestimentos puros e é comparado com as nanopartículas de óxido de cobre 2. Nas resinas puras não apresentaram zonas de inibição de crescimento, como observaram na nanopartícula, que possui esse círculo em verde claro, que é o halo de inibição. Aqui é apresentado a resina epóxi em relação ao teste antimicrobiano para Staphylococcus aureus e E. coli, onde é apresentado somente halo de inibição, onde há a formulação com os 10% de nanopartícula de cobre. É nesse envoltório amarelo. Já na acronal, também foi observado zonas de inibição, sendo maior na Staphylococcus aureus. A conclusão que obtivemos no nosso trabalho foi que os revestimentos contendo 10% de nanopartícula de óxido de cobre 2 apresentaram boa atividade antimicrobiana. O revestimento contendo a resina acronal com 10% de nanopartícula de óxido de cobre apresentou aumento significativo na aderência nos substratos metálicos e na hidrofobicidade. E a incorporação de nanopartículas provocou melhorias em algumas propriedades dos revestimentos, considerando os testes realizados. Essas foram algumas referências consultadas. Muito obrigada. Olá pessoal, meu nome é Beatriz Souza, eu sou discente do curso de Licenciatura em Química da UESB do campus de Itapetinga. Sob a orientação do professor Fábio Wesley, eu desenvolvi o trabalho intitulado por redução de poluentes orgânicos empregando nanopartículas magnéticas de ferro suportado em carvões. Minha apresentação ela será estruturada em introdução, objetivos, metodologia, resultados de discussão e conclusão. Ao longo dos anos, o setor industrial têxtil ele tem buscado aprimorar suas tecnologias para atender a demanda e manter um padrão de qualidade.
No entanto, ainda é gerado um grande volume de efluentes complexos devido ao uso de água no processo de fixação de coas fibras. Desse modo, justifica-se estudos de processos e também de materiais que eles sejam mais efetivos e também acessíveis para o tratamento desses efluentes. E dentre as diversas formas de tratamento, existem os pós. E o que são os pós? Os pós são os processos oxidativos avançados, que têm sido estudados devido à sua capacidade de converter compostos poluentes em substâncias inofensivas. Os processos oxidativos avançados, eles se baseiam na geração de radicais livres, em especial o radical hidroxila, que possui um alto poder oxidante e pode degradar compostos orgânicos poluentes. Dentre os pós, o processo de fentoheterogêneo, que vai utilizar o peróxido de hidrogênio em conjunto com o catalisador sólido contendo ferro, ele se destaca devido à sua eficiência, facilidade de condução na geração desses radicais hidroxila e também baixo custo. Tendo em vista o exposto, o objetivo do nosso trabalho foi sintetizar as nanopartículas magnéticas de ferro, depositá-las sobre carvões e posteriormente analisar a eficiência do material másculo e dos compostos na dissolução e também na degradação do gás corante azul de metileno, caracterizar as nanopartículas magnéticas de ferro por difração de raio-x e avaliar os carvões quanto ao seu pH, teor de umidade e cinza. Para a obtenção desses materiais, a hipótese de síntese empregada foi a seguinte. Para a síntese do carvão, utilizamos a biomassa do cajá, que foi levada ao forno múrfula a uma temperatura de 500 graus Celsius por um período de 2 horas, com rampa de aquecimento de 10 graus Celsius por minuto. Para a obtenção das nanopartículas magnéticas de ferro, uma solução de ferro 2, ferro 3 foi gotejada sobre uma solução de hidróxido de sódio, sob agitação vigorosa por um período de 15 minutos. Após isso, esse material ele foi deixado em maturação por um período de 24 horas. Após esse período, o precipitado magnético que foi obtido, ele foi separado do sobrenadante com auxílio de um ímã de neodímio. Depois, esse precipitado que foi obtido, ele foi lavado 2 vezes com água deionizada e uma terceira lavagem ela foi realizada com acetona. Esse precipitado, ele foi levado à secagem a 105 graus Celsius por 72 horas em atmosfera inerte. O material que foi obtido ele foi moído em partículas finas e armazenado adequadamente. Esse procedimento ele ainda foi repetido mais 3 vezes para a obtenção das amostras de nanopartículas magnéticas dos compostos 1, 2 e 3, onde o carvão ele foi adicionado em etapas distintas. O primeiro carvão ele foi adicionado antes do período de maturação. O segundo carvão ele foi inserido após o período de maturação e antes das lavagens. E o terceiro carvão ele foi adicionado após as lavagens. Esses materiais obtidos eles foram caracterizados por difração de raio-x e submetidos a ensaios cinéticos de degradação e a dissolução com um modelo de contaminante, o azul de metileno. A figura 2, ela traz o fluxograma de ensaio de degradação, onde 10 mg do material sintetizado foi posto em contato com 10 ml de azul de metileno e em seguida foi adicionado 200 microlitros de peróxido de hidrogênio para que houvesse a geração dos radicais hidroxila. Depois esse material ele foi posto em contato por tempos já pré-determinados, levado à separação magnética e o sobrenadante obtido ele foi submetido à leitura no espectrofotômetro. O ensaio cinético de adsorção ele foi conduzido de forma similar ao ensaio cinético de adsorção, onde 10 mg do material sintetizado foi posto em contato com 10 ml de azul de metileno e foi deixado em contato por tempos já pré-determinados, depois levado à separação magnética e, por fim, levado à leitura no espectrofotômetro. Aqui não houve a adição do peróxido de hidrogênio. Como resultado, obtivemos que a difração de raio-x das nanopartículas magnéticas indicaram a formação de material cristalino, onde os pixels que foram observados eles vão ratificar a formação majoritária de partículas de óxido de ferro com estrutura cúbica
de magnetita, confirmando a eficiência dessa tecnologia empregada, a síntese das nanopartículas magnéticas de ferro. As caracterizações do carvão ativado, elas apontaram para um pH levemente alcalino, baixos teores de umidade e cinzas, o que indica que a rótese de síntese empregada ela foi eficiente ao perfil do material de interesse. Como resultado dos ensaios cinéticos de degradação, podemos verificar que o material mais eficiente na remoção do modelo de contaminante foi a nanopartícula magnética de ferro. Contudo, podemos observar que as demais amostras elas também se mostraram eficientes para a remoção máxima do azocorante, né, do modelo de contaminante, em sua maioria acima de 60%. Para os ensaios de adsorção, os resultados também são similares, onde o material com maior remoção do modelo de contaminante via adsorção também foi a nanopartícula magnética de ferro, mas aqui também podemos observar que as demais amostras elas se mostraram com resultados significativos, né, para a remoção do azocorante, acima de 60% após se estabilizarem. Com isso, podemos concluir que foi possível sintetizar as nanopartículas magnéticas de ferro e também os carvões a partir da biomassa do cajá para servirem de suporte catalítico às nanopartículas magnéticas de ferro. Os resultados de adsorção e de degradação do azul de metileno, eles evidenciam a eficiência dos materiais, indicando que estes podem vir a se constituir em fontes promissoras e eficientes em processo de remoção de contaminantes com estrutura que seja similar ao azul de metileno que estejam presentes em efluentes industriais. Aqui estão algumas das minhas referências que foram utilizadas durante o desenvolvimento do trabalho. Muito obrigada a todos, em especial à UESB pela concessão da bolsa e os auxílios para o desenvolvimento do trabalho. Agradecer também ao Laboratório de Catálise Química e Ciências dos Materiais, o LCQM, por todo o suporte prestado para o desenvolvimento do meu trabalho, aos meus colegas Tâmara, Breno e William, que estiveram presentes no desenvolvimento, né? E ao meu professor Fábio Wellington por toda a orientação prestada. É isso, pessoal, minha apresentação chega ao fim. Muito obrigada pela atenção de vocês. Saudações a todos, meu nome é Luana Góes Soares, eu sou pós-doc na Universidade Fevale, Laboratório de Estudos em Materiais Avançados. Eu vou falar sobre a influência do extrato de pisídio guajava, fabricado com folhas colhidas em diferentes regiões, no processo de anodização do titânio. Então, a estrutura da apresentação consiste numa introdução, nos objetivos, na metodologia, resultados e discussão, nas conclusões. Então, o titânio. O titânio ele possui propriedades como alta resistência ao metal e tem alta resistência à corrosão de fluidos corporais, elevada biocompatibilidade, baixo módulo de elasticidade em torno de 100 GPa. A anodização ela é o processo utilizado nesse trabalho para fabricar, né, sintetizar as placas de titânio no eletrólito de pisídio guajava. Então, a anodização é um processo eletroquímico que consiste em criar uma camada ou filme de óxido protetor ou decorativo sobre a superfície de um determinado metal. E a pisídio guajava é o eletrólito utilizado nesse trabalho. São folhas de goiabeira que são colhidas de 3 diferentes regiões aqui da região do Vale dos Sinos, no Rio Grande do Sul. É feito com folhas de goiabeira. É seguro, de fácil obtenção e ambientalmente correto. E as folhas possuem compostos orgânicos das diferentes regiões que eu já mencionei aqui da região do Vale dos Sinos. Então, o objetivo desse trabalho é verificar se existe a reprodutibilidade nas anodizações de titânio em cada extrato de pisídio guajava obtido em 3 diferentes regiões, por meio de análise em triplicata das curvas de anodização,
transientes de anodização, colorimetria e morfologia. Então, primeiramente, para preparar o eletrólito, colhe-se as folhas da cidade de Novo Hamburgo e Boti Carlos Barbosa, né, folhas de goiabeira. Depois desse período, elas são lavadas e secas numa estufa, né, por aproximadamente 24 horas. Depois elas são trituradas e o aspecto delas fica como mostrado na figura 1. Então, depois disso tudo, é adicionado água ultrapura e essa mistura, né, vai para um misturador a temperatura de 40 graus Celsius e após esse período elas são filtradas. E o aspecto dos extratos está mostrado na figura 2. Então, esse é um processo de anodização mostrado na figura 3, que é realizar uma célula eletroquímica que contém uma solução eletrolítica que pode ser ácida, básica ou neutra. De um lado, é colocado o material a ser anodizado, conectado a um polo positivo ânodo, e do outro é colocado o material inerte, que é conectado ao polo negativo cátodo, completando assim o circuito elétrico. Então, a anodização ela foi realizada primeiramente decapando as amostras em solução 60% de ácido nítrico e ácido fluorídrico, por um tempo de 5 segundos. Após esse processo, realizou-se uma lavagem em água deionizada e conectou-se a amostra como ânodo e utilizando o titânio como cátodo. A fonte de tensão utilizada atinge um máximo de 300 volts e 0,5. Então, os parâmetros de anodização são amostras com dimensões de 3 por 1 por 0,1 centímetros, densidade de corrente de 0,1 mA por centímetros quadrados, tensão de 300 volts, tempo de 5 minutos. Para caracterizar essas amostras, então, nós vamos analisar através de transientes de anodização, análise morfológica por microscopia eletrônica de varredura, né, o MEV. A figura 4 ela mostra o aparato utilizado para anodizar essas amostras. Então, a figura 5 ela vai analisar as curvas de anodização de Novo Hamburgo e Boti Carlos Barbosa. O que a gente pode ver nessas figuras é que, de acordo com os transientes de anodização, o potencial máximo variou entre 5 e 6 volts, demonstrando não existir diferença significativa entre as cidades. Após isso, foram calculadas as taxas de crescimento. Então, a tabela 1 nos mostra a análise das curvas de anodização, né? E que elas nos mostram que todas as amostras apresentaram taxa de crescimento de aproximadamente 0,015 volts por segundo para as curvas de anodização, demonstrando que não existem diferenças significativas entre as cidades de Boti Carlos Barbosa e Novo Hamburgo. A figura 6 é uma análise morfológica de microscopia eletrônica de varredura das amostras, né, de Boti, Novo Hamburgo e Carlos Barbosa. E essas amostras, né, pelas imagens de MEV, elas mostram que apresentam, né, grãos definidos, provavelmente devido ao ataque químico realizado na amostra, que é o processo anterior ao realizado, né, por anodização, processo que vem antes da anodização. E as análises morfológicas mostram a formação de uma camada óxida fina contendo os alvéolos para todas as condições de anodização. E de acordo com o Cerveira, em 2022, né, esses alvéolos são indicativos da formação de óxido. Como conclusão, né, todas as análises mostraram que houve reprodutibilidade dos resultados, indicando que a origem das folhas, né, de Boti, Novo Hamburgo e Carlos Barbosa não interfere no processo de anodização, realizado em extrato atualmente visível guajava nas condições de 0,1 mA por centímetro quadrados por 5 minutos. Aqui são as referências utilizadas no trabalho. Muito obrigada.